e o Coringão está de volta à final do Paulistão 2025. Uma vitória importante com garra em raça, como manda a tradição alvinegra. Mas além da classificação, um detalhe chamou a atenção de todo mundo. Neymar, principal estrela do Santos, sequer entrou em campo. Alegaram dores na coxa, mas logo surgiram os comentários. Será que ele realmente estava lesionado ou preferiu evitar encarar a pressão da Neoquímica Arena lotada? Justamente no jogo mais decisivo desde seu retorno ao futebol brasileiro, Neymar assistiu tudo do banco, enquanto o Timão dominava em campo. Coincidência? A Fiel não acredita em coincidências quando o assunto é clássico. A verdade é que o Corinthians jogou com personalidade, anulou o rival e garantiu a vaga na final, enquanto o Santos sentiu a ausência de quem deveria ser seu protagonista. Agora vamos conferir os melhores trechos do Linha de Passe da ESPN Brasil, onde os comentaristas fizeram uma análise precisa sobre essa semifinal eletrizante. Mas antes, já fortalece com aquele like, se inscreve no canal Rádio do Corinthians e comenta aí, Neymar ficou de fora por precaução ou sentiu a pressão do Timão? Bora pro vídeo! Tudo caminhando como sempre. Corinthians vencendo, Corinthians vence clássico, Corinthians vai pra final e o Corinthians está lá agora esperando o vencedor do jogo de amanhã. Vai ter linha após jogo amanhã, Palmeiras e São Paulo. Vamos ver quem vai enfrentar o Timão nessa decisão do Campeonato Paulista. Sim, estamos aqui com o Paulo Calçade, com o professor Celso Zelt, com o Vitor Birner e com o Mário Marra para as melhores análises dessa classificação corintiana. Daqui a pouco a gente vai ouvir as coletivas também. Jogo que teve a ilustre ausência de Neymar, que ficou no banco o tempo todo com dores na coxa. E aí o Neymar, acho que pela primeira vez, desde que ele realmente chegou, teve condições ali de jogo, o Neymar não jogou sequer um segundinho de partida, justamente no Clássico, a gente vai falar sobre isso também. Professor Celso Zelt, não fosse a Libertadores, a vida do Corinthians estava uma maravilha, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Tudo, você falou assim, tudo como sempre e tal. Tem uma coisa que não é como sempre, né? O Corinthians volta a uma final de Campeonato Paulista depois de 5 anos. Foi 19, é o último. Não, perdeu para o Palmeiras em 20. Pro Palmeiras, é? Quando o Corinthians buscava um tetra, inédito na era moderna do futebol paulista, e agora quem busca esse tetra é o Palmeiras. Tá louquinho para dar o troco, né, prof, o Corinthians? É a chance que tem. Não foi uma atuação dos sonhos do Corinthians, nem poderia ser, né? Nem se esperava também que fosse. Talvez até o corintiano trocasse uma atuação dos sonhos por quarta-feira, que é onde afinal tem que fazer um número grande de gols para se manter vivo na Libertadores. Essas semifinais são muito equilibradas, né, William? Muito equilibradas. As duas semifinais, acho que a gente vai ter equilíbrio também amanhã, no jogo que define o adversário do Corinthians. Corinthians que começou muito bem, como se esperava dele, tentando o jogo pelos lados, faz o seu gol. Aí repete-se a história da defesa, cujas bolas aéreas são um suplício. O Tiquinho, que mal havia tocado a bola, empata o jogo. E no segundo tempo, para mim, o que fez a diferença foi o Corinthians ter um jogador capaz de fazer o gol que fez, que é o Garro. Sim. O Santos também tem um jogador capaz de muitas coisas, mas acho que vai ser até o objeto maior do nosso debate aqui hoje, se não empatado aí com a questão da vitória do Corinthians, um jogador que acabou não entrando. E definitivamente faz muita falta, né? É sempre um sossego você não ter o Neymar como adversário. No conjunto da obra, eu acho o Corinthians mais time que o Santos. Hoje, a gente falava aqui já no pós-jogo da quarta-feira. Eu brinquei aqui, ainda falei assim, mas o torcedor tá gritando, domingo ou quarta-feira. O Calçado falou, todo dia. Todo dia, é todo dia. O Corinthians não tem esse negócio. Não tem esse negócio, é todo dia. E hoje era uma questão de resultado. O Corinthians não podia empilhar mais um problema, mais uma frustração para levar para quarta-feira. Eu tô fora da final do Campeonato Paulista, fui desclassificado em casa, né? Então o Corinthians tira isso do caminho, completa. Só que para quarta-feira vai precisar mais. Então, William, primeiramente, boa noite, Calçade, Vitor, professor Celso Zelt e aos fãs do esporte. É que, sim, tinha uma missão hoje, a principal missão do Corinthians era se classificar para a final. Mas é importante para o torcedor, é importante para os jogadores tentar extrair um pouco mais para levar para a quarta. Sabe? Fazer um lanchinho, já prepara um lanchinho, olha, isso aqui eu economizei, quarta-feira eu termino essa tarefa. Só que não teve lanchinho. Tem duas coisas que foram um pouco, que podem aparecer novamente na quarta-feira. Uma, o Calçado já destacou. A jogada de bola parada. Foi muito bonita. Foi bem treinada, foi bem organizada e foi eficiente. Saiu o primeiro gol do jogo em jogada de bola parada. A outra coisa é um espírito de o Corinthians venceu, o Corinthians vai precisar, agora é todo mundo junto, todo mundo de mão dada, vamos para cima dos caras. Agora, não dá para extrair nada assim de tão positivo do campo.
do campo não foi legal. O campo poderia ter alguma coisa, alguma novidade, poderia ter um time mostrando alguma coisa diferente que ficou escondida nesses jogos de Libertadores. Poderia ter algo assim. Não tem, William, de impactante para levar para quarta-feira, só mesmo a jogada de bola parada. Mas, sim, era muito importante sair vencedor do estádio hoje para ter o estádio ao seu lado o tempo inteiro na semana que vem. Mas a gente tem que falar sobre o Santos, né? Vamos chegar lá. De um mês pode falar um pouquinho também. Pode dar seu pitaco. Aquela vitória do Corinthians sobre o Santos tem um mês. Sim. De um mês para cá, o Santos perdeu o jogo hoje, mas o Santos jogou fora de casa sem o Neymar. Eu acho que o Santos tem evoluções. Sim. Taticamente, ele foi melhor, minha opinião, do que o Corinthians hoje. Porque você não tem o Neymar e ele conseguiu... E fora de casa, e num jogo decisivo. Então eu acho que tem um olhar um pouco positivo. Não dá para falar de positividade quando você perde, né? Claro. Mas é um olhar um pouco carinhoso para a evolução do Santos. É que dentro de um time que está voltando da Série B e que foi se remontando, atrasou seu planejamento e foi se acertando durante o Campeonato Paulista, e aí tem a chegada do Neymar, e aí começa a virar de um novo elenco. Você olha o banco do Santos hoje, tinha o David Washington, tinha o Gabriel Veron, tinha o Barreal, que depois entrou, o Rollraiser, que entrou, né? O Neymar acabou não entrando. Você olhava o banco do Santos, o Pituca, que em algum momento foi titular, hoje é banco. Então você olha, é um bom banco. Sim. E um time que foi se organizando taticamente durante a competição. O Caxias também foi conhecendo. O Gil fez uma boa partida. Mais uma, né? Veio fazendo mais uma boa partida. Então, assim, o Santos tem sinais. É que o torcedor, obviamente, você perder pro seu maior rival, um clássico, 2-1, etc. Cria um burburinho, uma insatisfação, chateação. O torcedor fica bravo, porque o Sherman tinha que estar assim, assado na hora do gol do Corinthians. Por que o Neymar não jogou? A gente vai discutir isso aqui, evidentemente. Mas, assim, tem que ir aos poucos. É um time que está voltando da Série B, é um time que chegou na semifinal do Campeonato Paulista. O ano passado chegou na final, tudo bem, mas também pegou o Bragantino, agora o confronto foi contra o Corinthians, é diferente. Então, assim, tem que ter um olhar cuidadoso e com muita calma para esse confronto do Santos, para esta eliminação, que ainda teve 2 expulsões aí, que a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. O Zé Ivaldo foi uma delas, o Escobar foi a outra, mas o Escobar já deu vermelho, o jogo praticamente acabou. Vitor Birner, e agora, hein? Timão classificado, vai para a decisão, e aí o torcedor tá olhando para quarta-feira. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Marra, professor Celso Zelt, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que o torcedor está comemorando o resultado de hoje. Porque se o Corinthians fosse eliminado pelo Santos, a chance de virada na quarta-feira, que obviamente não é grande, seria nula. Porque além de todos os problemas que o Calçade descreveu, das coisas que não funcionam no jogo coletivo, e do momento dos principais jogadores, eu falo dos mais habilidosos, não ser lá tão favorável, mesmo com o golaço que o Garro fez, porque é um golaço. Sim. Mas o jogo do Garro não foi um grande jogo. Foi um grande gol de um cara que é muito habilidoso, e a gente viu jogar ano passado pelo clube muito mais futebol que está jogando. E deve ter a ver muito com a questão física isso. Sim. Não é falta de empenho, não é falta de vontade, não é nenhuma espécie de negligência. Certamente na parte física ele não corresponde o quanto ele gostaria, o quanto deve corresponder ao longo da temporada, né? Então, mais importante era ganhar. Porque pelo menos a parte anímica você consegue tornar mais leve. Pensando no jogo de quarta-feira, aí eu acho que o Ramon precisa correr bastante risco, e quando eu falo de correr risco não significa necessariamente encher o time de atacantes ou de jogadores construtores. Ele precisa fazer alguma coisa diferente, uma coisa que ele nunca fez ainda na temporada, com ideia de jogo. A gente já sugeriu aqui, inclusive, algumas opções: jogar em 4-4-2, abrir o Carrilho de um lado, de repente você tira um meia, o próprio Garro se não estiver inteiro, porque o Barcelona vai ter contra-ataque, usa o Romero, que é grande, e joga Itaquera. É o jogador que gosta da partida pesada, mas a gente vai falar disso ao longo do programa. Eu acho que hoje é importante porque eles ganhar, e o Santos sem Neymar, a gente tem que conversar bastante sobre isso aqui, porque ou foi uma fatalidade do futebol, pode acontecer, do cara se machucar exatamente antes do jogo desses, mas quando a gente vê o tempo que ele ficou... o Bragantino. Então, quando a gente viu o tempo que ele ficou parado, a quantidade de jogos que ele atuou, o tempo que ele ficou em campo, sentiu contra o Bragantino, eu acho que o Neymar queria jogar todos os jogos e pagaram para ver o que ia acontecer, e o preço foi caro. Ter o seu melhor jogador fora da principal partida do Santos desde que ele voltou, num jogo, como disse o Calçade, que o Santos frequentou muito em torno da área do Corinthians e onde o Neymar tinha boa chance de fazer uma enorme diferença. Exatamente. Com ele, porque você está falando de um cara que finaliza bem, que com um drible pode
quebrar uma defesa já. E carrega a marcação, falta, né, Calçado? Então é claro que faz falta. É uma decepção pro jogo. A gente falou aqui no Linha, acompanhando a volta do Neymar, jogo a jogo, a gente chegou a conversar que era assim, faltava treino, que era melhor no início ele treinar do que jogar. E ele, na verdade, foi ganhando a condição dentro de campo, jogando. E é isso que o Birner falou. Isso gera que você vai para um confronto para o qual você não está preparado. Então, adquirir, ele precisa de ritmo, perfeito. Mas isso geralmente acontece quando você fisicamente consegue responder às demandas da partida. Quando fisicamente a partida é que vai te condicionar, temos um problema aí. Então eu via dessa forma. E por isso que é uma enorme decepção no grande jogo. É um grande jogo, né? Para quem voltou da Série B, para quem contratou o Neymar, para quem contratou um ídolo que é mundial, que apenas no mês de fevereiro o Santos ganhou 7 milhões e 600 mil seguidores em suas redes sociais, superando no ranking brasileiro Palmeiras e São Paulo. Sim. No TikTok tá bombando, é líder. Você fala, mas o que tem a ver isso? Isso tem a ver, na hora que o Marcelo Teixeira vai negociar com algum patrocinador, ele leva isso pra mesa. Muito. Isso faz diferença, gente. Então, era uma construção de um grande momento. Quando era o grande momento? A semifinal do Paulista. O Santos que caiu. Se vai à final, você fala, poxa, tem valor. Porque é o seguinte, cara, a gente contesta muito todo esse calendário maluco dos estaduais. Agora, quando você chega na semifinal, acabou a conversa. Aí, amigo, aí você tá ali, você vai pegar um grande, ou você será... a tua barra vai pesar porque você perdeu para um pequeno, ou porque você perdeu um clássico de muita rivalidade. Então, pesa para todo mundo. E no caso do Corinthians, está pesando o Ramon Dias. Porque o Corinthians vem jogando mal. Jogou no Equador, hoje não foi brilhante. E o Santos, mesmo sem o Neymar, taticamente, ele conseguiu levar ao Corinthians problemas. E aí, quando tem 10 contra 11, eu até paro de olhar os números. Porque aí passa a chegar muito fácil o Corinthians na área do Santos. Aí, até porque o Santos está perdendo o jogo, tem um jogador a menos. Ele vai ficar aberto. Então, a discussão sobre a dificuldade do Corinthians chegar, ela morre aí, porque ela vira uma facilidade em função do Santos. Quando o Santos está inteiro, o Santos marca alto, o Santos complica a transição do Corinthians. No início, a bola do Corinthians fica assim, pererecando no meio de campo, porque não consegue dominar e passar. Isso não acontecia com o Carrilho, não acontecia com o Martínez. No segundo tempo, ele inverte, né? Ele leva o Carrilho para o lado direito, estava na esquerda, o Martínez para a esquerda, melhora um pouquinho o Corinthians. Mas o Santos, com o Tassiano, com o Guilherme, com o Soteldo também, que variou na linha de 3, e com o Tiquinho, conseguiu... em vários momentos, barrar a transição do Corinthians. Isso, para mim, é uma vitória tática do momento do jogo. Faltou o quê? Faltou o brilho do craque. O brilho de um Garro, que fez um golaço. Exato. Do cara que decide. O Celso Jorge falou uma coisa, é isso que mudou o jogo. A bola do Memphis, que é espetacular, para o William Alberto, que é um grande definidor. Então, ali o Corinthians ganhou. Aí faltou isso para o Santos. E esse jogador estava no banco. Por uma série de questões... Então, eu tô até curioso para ouvir o Caixinha, né? As perguntas que serão feitas, estou imaginando que serão várias com relação ao Neymar. Louco ele não é, né? Ele não é louco. Ele não é louco. É um treinador super competente, né? Mas assim, é muito curioso, você lembrou aqui, Neymar já teve esse processo da lesão no jogo contra o Bragantino, na classificação contra o Bragantino. Então assim, aí não é querer ser chato, a gente tem que analisar o que a gente tem em mãos. Vamos ver o que ele vai falar na coletiva, tá? Mas assim... Neymar teve uma semana para se recuperar. Uma rara semana? Quem é que tem isso no futebol brasileiro? Raríssima semana para se recuperar. Não existe. Aí, eu não sou preparador físico, eu não sou médico, eu não sou fisiologista, não sou fisioterapeuta, eu não sou nada disso, então não sei, mas a gente vai levantar algumas questões que elas têm que ser respondidas, evidentemente. É assim, o Neymar, de novo, ele tem todo o direito, assim como todos os outros jogadores têm direito de curtir a vida deles pessoal da forma como quiserem, contanto que respondam dentro de campo, isso não tem problema nenhum. Aí tem muita gente falando, e eu entendo, mas o Neymar foi pro Carnaval, certo? Eu acho isso... Se o Neymar está, de alguma forma, tem algum tipo de lesão, algum tipo de situação, onde ele pode ficar e se recuperar melhor, quem sabe, eu não sei também se daria tempo. Estou só levantando uma que eu acho uma ponderação muito válida, tá? Será que, de repente, se ele fica, ele não se resguardaria? Poderia se recuperar melhor? Quem sabe jogar um segundo tempo dessa partida? Abdicar ali, de repente, de uma
para poder se recuperar. Eu não estou dizendo também que ele foi pro carnaval, agravou a lesão, piorou, ficou pulando, não estou falando nada disso. Estou falando, se ele se dedicasse no período que seria a folga ali para se recuperar, será que teria resultado? Eu não sei, mas eu acho que isso precisa ser perguntado. Isso precisa ser perguntado. Tudo bem, perguntado precisa, mas acho que isso aí também é um pouco misturar as estações, porque... Não acho que é misturar, não. Acho que a pergunta é válida, acho que a pergunta é válida e acho que precisa ser respondida. Daí, se for alguém chegar, não, né? Tá tudo bem, né? Não é uma crítica antecipada, é um questionamento que eu acho que é válido, entendeu? Eu acho que é isso. Acho que precisa ser respondido. Não, eu acho que essa pergunta pode ser feita, não sei se é a pessoa que tem que responder sobre isso. O treinador, né? Vai estar à disposição para entrevista, o treinador obviamente vai proteger o Neymar, vai proteger a comissão técnica do Santos, porque é o que o treinador deve fazer, concordando ele ou não com a ida do Neymar e de mais jogadores ao Carnaval. Sim, lembrando que ele tirou foto na praia com mais jogadores, sem dúvida, etc. Mas a questão é que você tem um lesionado ali envolvido. Eu estou apontando para o lesionado, que é o cara que poderia ter decidido esse jogo. Como o Garro decidiu. Eu prefiro confiar, eu perguntaria também, mas eu confio no departamento médico do Santos, de quem cuida da parte física do Neymar. Eu acho que se o Neymar precisasse trabalhar para não ir ao Carnaval para jogar esse jogo, ele faria isso. Eu acho que as pessoas pegam muito no pé do Neymar, porque o Neymar ele é basicamente não chega a ser influência, né? Porque é muito mais do que isso. Então o Neymar, tudo que ele faz precisa estar na rede social, né? Tudo que ele faz precisa aparecer. Então, como ele sempre aparece muito, nas horas que as coisas não funcionam, o aparecimento do Neymar ele é sempre negativo. Né? Então, nesse caso, mas até agora tem sido super positivo. Sim, porque ele estava jogando. Ninguém aqui também omitiu atuações importantes dele. Porque, William... Aqui, tem sido muito melhor do que em outro, como a gente previa, tem sido muito melhor do que em outros cantos do mundo. Eu tenho dois. Primeiro, se ele fosse pro Carnaval, quer dizer, ele foi pro Carnaval, e tivesse entrado hoje, e tivesse jogado, e tivesse ido bem, e o Santos tivesse ganhado, falar, olha, o Neymar foi tirar onda no Carnaval, depois está se divertindo em Itaquera, e não sei o que tal. É sempre um discurso muito pronto. E eu acredito muito no profissionalismo do Neymar, no dia a dia como jogador, porque ele sempre foi assim, durante a carreira. Uma outra pergunta tem sido respondida diariamente. Pensou muito, aliás. O Neymar não estava preparado para jogar a quantidade de minutos que vem jogando. Esse é um outro ponto. Qualquer jogador que passa outro ponto importante no mundo. Dias parado. Outro ponto importante. E depois de uma contusão, ele sofreu uma outra. Então, assim, era assustador ver o Neymar. Não, ele está preparado para 45, jogou 60. Está preparado para 60, jogou 90. Estourou todos os jogos. Eu acho que essa é a pergunta, não é o Carnaval. Essa é a pergunta. Estava muito cedo. A pergunta é essa, e nitidamente, porque ele é uma questão comercial também. Porque você não recupera de um jogo para o outro 100%. Nesse ritmo, você não entra em campo 100%. Então eu jogo hoje, daqui 3 dias eu volto para campo. Eu não vou entrar 100% nesse jogo aqui. Eu não recuperei 100%. Aí eu jogo, aí eu vou para o outro. Eu já não recuperei desse aqui, eu não vou recuperar para o outro. Vai acumulando. E aí, quando se acumula, a tua chance de lesão, e aí é batata. Só que ele precisava estar em campo. Imagina todo o alvoroço, o barulho da volta, falar assim, agora eu preciso de 15 dias. Com 15 dias treinando, ele fica fora da metade desse jogo. Sim. Não sei como estaria o Santos, e também aí fica a expectativa, e é um retorno também comercial. Claro. Então, só que tem um preço. Então, mas também não precisava... O preço talvez tenha sido... Então, mas vamos lá, preço alto. Vou passar para você. Esse é o jogo. O preço é alto, e ele poderia ter jogado com uma minutagem menor. A questão é, de novo, você confia no departamento médico do Santos? Acredito que sim. Confia no treinador do Santos? Acredito que sim. Só que, quando vem o Neymar, ou seja lá quem, fala, não, 45, não, eu quero jogar 60. Tô bem. Eu vou jogar 60, eu tô bem. Não, peraí, é para jogar 50? Não, hoje eu vou jogar 80. Belo Rádio Transamérica. É uma semana que foi muito tensa depois da derrota lá no Equador por 3-0. Muitas críticas à entrevista, até citada pelos torcedores que foram ao CT ontem. Muita pressão sobre o trabalho de vocês dois, críticas da imprensa, da torcida, enfim. E agora, um jogo muito importante, vocês conseguiram vencer e classificar a equipe para a final. Como que vocês lidaram com essa semana? Esqueci de falar também a discussão no vestiário que foi falado por várias pessoas, teria acontecido lá em Guayaquil. Como que vocês lidaram com tudo isso que aconteceu em volta do futebol, né? Não exatamente dentro de campo, para conseguir encarar o jogo de hoje contra o Santos e vencer o Santos e classificar para a final? Obrigado. Buenas noches a todos. Con mucha tranquilidad, porque a gente sabe que está en uno de los clubes mayores de Brasil, y entonces sabemos que la presión, cuando el elogio es muy grande y también la crítica es muy grande. No estamos acostumbrados a eso, porque siempre trabajamos en clubes con mucha presión y sobre todo mucha exigencia. Entonces, no, y con total naturalidad,
mucha tranquilidad. Internamente no sabíamos que hoy íbamos a hacer un buen juego. Y después lo de la briga es algo normal que acontece, y yo gosto que aconteça también, porque es normal, yo brigo todos los días con él. Entonces son cosas de trabajo, cosas de fútbol, que es normal. Pero nada, con mucha naturalidad. Sabíamos que no debíamos una respuesta para el torcedor, y eso que hoy todo el grupo hicimos un gran juego y podemos dar una alegría muy grande. Estamos muy perto de un sueño después de 6 años que Corinthians no tenemos la posibilidad de dar un título después de 6 años. Vamos a la vida, la final, para poder cumplir esse sonho de ganhar um título com o Corinthians. Ramon Emiliano aqui, Luiz Fabiano da Rádio Bandeirantes. O Raniel e o José Martínez, ambos tiveram os problemas físicos antes dessa partida. No caso do Raniel, até uma lesão de grau 2. Então se esperava um tempo maior de recuperação. Ele voltou, jogou quase os 90 minutos hoje. Queria saber como foi esse processo de recuperação, que vocês acompanharam de perto. E se vocês tentaram de alguma forma apressar essa volta dos dois para tê-los nessa decisão de hoje. Obrigado. No, Raniel es un jugador muy inteligente, que nos permite jugar con una línea, por momentos cuando te atacan, con una línea de 3, y si no también jugar de volante. Eso lo venimos trabajando, y lamentablemente justo en el momento de la Copa no lo pudo hacer, y si ustedes ven, fue a lo largo de toda nuestra gestión acá, siempre fue un jugador importante, muy inteligente, ha crecido muchísimo con nosotros, con todo el grupo. Sí que por suerte estuvimos hablando con él, que hizo un gran esfuerzo y no tuvo ningún inconveniente, ningún problema, así que va a seguir trabajando, va a seguir cuidándose. Martínez hizo un gran partido también. Yo creo que todo el grupo, todo el equipo hizo un gran partido tácticamente, contrarrestando el buen juego que tienen ellos también. Y sabíamos que tenemos un potencial adelante. Al inicio de la entrevista lo hice, que para nosotros es muy importante el ataque que tenemos, Yuri, Memphis y Garros, que son los generadores de fútbol en las terminaciones. Y realmente nos pone muy contentos porque el grupo respondió. No nos gusta jugar como hemos jugado en Ecuador, no nos gusta jugar, pero bueno, puede pasar. Y seguramente ahora vamos a tratar de recuperar el equipo para hacer un gran partido el miércoles. Aqui, Ramon Emiliano, Rafael Sgrilles, Energia 97, ainda em cima da pergunta do Luiz, com relação ao Martínez e também ao Raniel, foi por conta do adversário, do jeito de jogar do Santos, ou vai ser uma frequência agora com o Breno Bidon no time reserva e na equipe principal com o Raniel e com o Martínez? Y tem jogo que puede jugar así, tem jogo que puede jugar Breno. Vamos a variar eso, ¿no? Variamos también el año pasado también. Hoy sabíamos que por ahí si jugaba Neymar ahí, que tiene uno de los jugadores más importantes del mundo, se sabe que tiene que tener un cierto control, y por eso votamos ahí al Brujo ahí, y teníamos que tener una zona de equilibrio. Va a haber juego que juegue Breno, va a haber juego que juegue Carri y Breno y Santana. Santana también, Charleton puede tener, están todos brigando por una posición ahí, mas no, y en ese sentido depende del rival, también variamos de lo que escolhemos. Boa noite, Ramon Emiliano, Henrique Filhote da Rádio Craque Neto. Até falando um pouquinho sobre o que vocês já comentaram sobre essa questão da pressão, do que foi essa semana, vocês sabem que já estão acostumados, porém, nesta semana, pelo que vocês estiveram dentro do vestiário, deu para perceber que tanto o time quanto vocês entenderam que hoje poderia ser um capítulo final de um trabalho em uma eventual eliminação, que isso motivou ainda mais tanto vocês quanto os jogadores dentro do campo? No, nós sabemos muy, no es jogo a jogo. Aquí vuelvo a falar el mismo jeito que falo. Nós somos conscientes de los momentos que tenemos experiencia en esto, sabemos cómo se maneja. En lo externo, sabemos lidiar con esas cosas. Nosotros no nos muda nada, ni cuando falan bien ni cuando falan mal. Nós intentamos siempre tener los pies en el chão, ser críticos con nosotros. Los más críticos de lo que hacemos, del trabajo, somos nosotros. Entonces, cobramos mucho entre nosotros cuando erramos, cuando no erramos, cuando hacemos las cosas bien, mas a nosotros no nos muda nada lo externo. Y aquí es jogo a jogo. Sabemos que, vuelvo a falar, ten la presión de que 6 años que no se gana nada en este club, y esa presión es grande para cualquier uno. La desesperación de no brigar por nada. Entonces, nosotros sabemos cómo es, aceptamos
ese desafío, más estamos con mucha tranquilidad. Sabemos que aquí dentro hoy somos muy fuertes. Lo que se vivió hoy, una vez más, lo que hizo la torcida, a pesar del momento ruin que nos tocó vivir en la Copa, da orgullo porque el torcedor nunca abandona. Entonces, a pesar que merecíamos cobranza, merecíamos que batan en nosotros, pero después cuando llegan acá a la arena apoiam los 90 minutos, entonces eso dá tranquilidade. Boa noite, Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Mentalmente, o jogo hoje exigiu bastante dos jogadores, acho que principalmente no segundo tempo, depois do gol, que o segundo gol do Corinthians, quando o Santos começa a se lançar para o ataque e o Corinthians precisou ter uma postura mais defensiva. A resposta que o Corinthians deu hoje dentro de campo, como que vocês avaliam e como que essa questão psicológica, mental, precisa estar para o jogo de quarta-feira, porque não é só atacar, tem que saber como atacar, não colocar a afobação por conta do placar elástico que precisa ser feito. Y ese partido, sabemos que estamos 3-0 abajo y por supuesto tiene que ser principalmente intentar jugar, porque si nosotros jugamos, generamos fútbol, podemos llegar a la concreción como lo hicimos hoy en estos, ya sea los dos partidos, el partido que jugamos acá y el partido convertimos 5 goles. Entonces el equipo manteniendo la tranquilidad, la presión existe porque tenemos que revertir una situación difícil, pero el equipo está fuerte mentalmente, está fuerte, está bien, uno se siente orgulloso porque en los momentos difíciles el equipo tiene ese carácter, esa determinación y la gente lo siente. La gente lo siente porque hoy era mucha presión, había que ganar, teníamos que llegar a la final, el equipo está bien, tenemos confianza en el equipo, tiene trabajo. Se necesita un poquito más de tiempo, pero vamos a recuperar bien para hacer un gran partido. Queremos hacer un gran partido para la gente. Y gracias por el apoyo. Boa noite, Ramon, Emiliano, Bruno Cassucci do GE. Eu gostaria de falar sobre o Rodrigo Garro, o autor do segundo gol do Corinthians hoje, primeiro gol dele na temporada. A gente sabe que o Rodrigo Garro teve um problema no joelho no começo da temporada, que vinha desde o ano passado, e por conta disso não teve a mesma pré-temporada que os demais jogadores. Eu queria saber hoje como está a condição física do Garro. Na partida das quartas de final, vocês deixaram ele no banco de reservas. O Garro hoje ele está livre daquelas dores no joelho e, de alguma forma, ele ainda tem alguma restrição física, algo que impeça, por exemplo, que ele jogue os 90 minutos na quarta-feira contra o Barcelona e também na primeira final do Campeonato Paulista no próximo domingo? Obrigado. Y eso el cuerpo te va falando ahí cómo está. Rodrigo para nosotros es uno de los jugadores más importantes que tenemos en el elenco, en el club y en el fútbol brasilero. Por algo fue el mejor en su posición. Pero sí, no restringe, mas es complicado no hacer la pretemporada. Ya la pretemporada fue corta, ya fue difícil. Y ahí no podés hacerla, mas el gordo tiene un corazón y que muy poco de los jugadores que no estamos trabajando juntos, que yo hallo que es el mejor. El corazón que tiene ese garoto no lo tiene ninguno de todos los que yo trabajé. Él que está en campo, no precisamos de él porque es el jugador más importante que nos tenemos, está haciendo un esfuerzo enorme. Pero poco a poco, jogo a jogo, es fundamental y va a tener que jugar. Entonces, pero el gordo, nada. Es difícil hablar de un cara que fez tanto por el club con el año pasado, este año. Troca de números, fala un montón de cosas y el cara siempre quiere jugar con dolor, no dolor. Tiene un corazón que no, vuelvo a repetir. No trabajé con otro cara que tenga ese corazón. Entonces, la verdad que él puede jugar, y se Chiro va a ficar puto, entonces va a tener que jugar. Ramon, Emiliano, tudo bem? Guilherme Agrela aqui do Dimensão Esportiva. Eu queria entender, até tendo em vista o jogo de hoje, a relação com a torcida, se vocês, de certa forma, se arrependeram das declarações ali de que a torcida chorava, pedindo, se isso é uma coisa que pegou mal até na torcida e agora vocês olhando toda essa situação, um momento de novo positivo, se de certa forma vocês se arrependeram por terem falado algo como assim? Não, mas... La palabra se entendió mal, sí. Porque no es llorar, no y tenemos una preocupación, estamos aquí por lo que se vive aquí dentro, porque si no
estaríamos en otro lugar, estaríamos en otra liga, estaríamos en otra posición. Vinimos aquí para experimentar esto, siempre lo falamos y ya jugamos 28 partidos aquí, ¿no? 28 partidos, jugamos aquí. Y el apoyo es inacreditable, lo que acontece hoy, después de un juego como hacer lo que hicieron ellos, eso es lo que nos estamos aquí por eso. Ya está todo aclarado ese tema, ya hablamos con la gente que teníamos que hablar, aclaramos todo y el torcedor tiene que venir acá. Nos prometieron que el miércoles va a ser algo extraordinario y no tengo duda que va a ser así. Boa noite, Emiliano. Boa noite, Ramon. Camille da Timão aqui. O Corinthians estava há 5 anos sem chegar na final de um campeonato paulista, né? Chegou hoje jogando bem e a torcida falou que quarta-feira é guerra. O Garro, saindo de campo, também comentou que hoje foi uma virada de chave. Como vocês veem essa classificação como motivação, sabe? Qual motivação essa classificação dá para o jogo de quarta-feira, que é decisivo? Déjame, me conté aquí. Imagina, você solo falou que hace 5 años que no se llega a una final. Para un time de la envergadura de Corinthians, 5 años, ¿no? Que no se llega a una final. 5 o 4. 5 años que no se llega a una final. La emoción que sentimos dentro del vestuario fue única, porque estamos a 2 juegos de hacer historia para un time tan grande que va a ficar nuestro nombre va a ficar grabado de por vida. Entonces, la motivación es eso. Como fue el año pasado, a veces você precisa un juego de hacer un juego importante así, como fue después de Palmeiras el año pasado también. A veces você precisa hacer un juego contundente con un rival de la envergadura de Santos, que un time muy grande también, que tiene un elenco muy cualificado, un entrenador muy difícil de enfrentar. Y no estamos esperanzosos de lo que va a acontecer cuarta y esperemos que sea una fiesta. Va a ser una fiesta y esperemos no estar a la altura. Sobre todo en lo psicológico, tener la calma para manejar ciertos momentos y poder golpear cuando la gente golpea. Pero nosotros tenemos elenco, fuerza, y jugar aquí dentro, lo que usted vive aquí dentro no vive en ninguna parte del mundo. Hemos jugado 5 clásicos en distintas partes del mundo y lo que se vive aquí dentro es inigualable. Entonces, yo que va a ser, estamos ansiosos para que ya llegue cuarta-feira. Ramon Emiliano aqui, boa noite, Vinícius Lúcio, Central do Timão. Ontem nós tivemos os membros da torcida organizada, tanto de Gaviões, entre outras torcidas, presentes no CT, e eu conversando com alguns deles, eles disseram que aguardaram até que vocês fossem até eles para bater um papo, para entender de vocês o momento, a situação. Como que foi esse momento de conversa com as lideranças das torcidas e como foi também para vocês esse momento de passar para eles toda a confiança, toda a calma do mundo para uma decisão numa semifinal? La conversa fue como la primera vez, las 2 veces que a gente vino, siempre sentimos el apoyo total de ellos. Fue un papo muy bom, legal. Fuimos nosotros que pedimos hablar con ellos porque también precisábamos dar explicaciones de lo que había acontecido el miércoles pasado. Y falamos todo lo que a gente tenía que falar adentro, que va a ficar adentro, y fue muy bom, ¿no? Y ficamos muy tranquilos y la confianza, sabemos el elenco que a gente tiene. Podemos jugar un juego mal, un juego bien, pero lutar, no íbamos a lutar hasta el fin. Y tenemos la personalidad para demostrar eso, porque lo hemos demostrado en todos los chimis que estuvimos, y el grupo también demostró el año pasado de la valentía del momento que jugaron. Y después de 5 años estamos en una final, que es la virada de llave, es el momento de disfrutar también un poco. También que cuarta-feira tenemos, pero no fue fácil. No fue nada fácil. El primer paulista que a gente joga y ya llegar a la final para nosotros es muy gratificante. Para el grupo también de jugadores también, que muchos de ellos nunca jugaron un paulista. Estamos muy felices. Fueron muchas horas de trabajo, mucho sufrimiento, muchos viajes. A veces jugamos con lluvia, la verdad que fue un torneo durísimo. Y llegar a enfrentar a un gran rival y llegar a la final, estamos muy felices. Creo que tenemos que bajar un poco la bola y el torcedor tiene que disfrutar que después de 5 años está en una final de nuevo.
Ramon Emiliano, boa noite. Em cima até de tudo isso que foi respondido agora, e de todas as vezes que vocês falam sobre estarem no Corinthians porque vocês querem, que vocês poderiam estar em outros lugares, outras ligas, você no ano passado respondeu até que tinha uma proposta, vocês tinham uma proposta melhor, vantajosa, a melhor financeiramente da carreira de vocês, pelo carinho que vocês geralmente costumam falar da enteada, de todo mundo. Em caso de título paulista, seria o título mais importante da carreira de vocês? Es difícil falar eso, porque tenemos 9 títulos. Bueno, vos ya tenés, no sé cuánto tenemos juntos, tenemos 10 títulos. Y fueron títulos gratificantes, fueron títulos difíciles también. Falar eso es difícil, mas sería un título muy importante porque sabemos que no agarramos algo que funcionaba. Agarramos algo que estaba pasando un momento delicado y después de 5 años volver a dar una alegría para el torcedor y para el club. Y sería nuestro primer título en Brasil. La verdad que Dios quiera que nos dé la fuerza, pero sería un título muy importante. Es difícil hablar eso. Me metí en un compromiso porque después en casa me van a matar. Pero para conseguir logros hay que construir. Se construye. Con el tiempo se va construyendo, no tiene que volver a pasar las situaciones que pasó, pero tiene que seguir construyendo, tiene que seguir creciendo. E ojalá podamos darle satisfação à gente. Opa, tudo bem? Yuri Medeiros da Rádio Itatiaia. A defesa do Corinthians, o sistema defensivo tem sido um tópico, né, nas últimas semanas. Hoje o Corinthians sofreu 14 finalizações e só 2 na meta do Hugo. Uma foi o gol do Santos em jogada de bola parada. Mas defensivamente o time sofreu muito pouco, no primeiro e no segundo tempo. Você acha que esse clássico pode ser uma virada de chave, uma partida que pode servir como exemplo, por exemplo, para o jogo de quarta, para o Corinthians não sofrer mais gols, e para a final, que vai pegar um adversário difícil, um Palmeiras ou São Paulo, mais um clássico. Você acha que o jogo de hoje pode servir como exemplo no sentido de uma evolução defensiva do time? Obrigado. Sí, la verdad que tanto Gustavo como Félix vienen haciendo buenas actuaciones. Pero también tenemos a André, a Choca, a Kaká. No podemos que ser también de ellos porque es todo siempre a nivel grupal, no siempre falamos eso. Mas es una semifinal contra Santos. Hay que darle valor porque no es fácil jugar. Por algo llegaron a la semifinal también. Y era un juego duro. Sí, estamos chachados con lo que aconteció el gol, porque no puede acontecer, porque es una cuestión de estar caprichado un poco más. Pero vamos a corregir pero sí estamos contentos con. Puede ser una virada de llave. Emiliano, Ramon aqui atrás. Tudo bem? Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Velo Clube, 2 gols. Água Santa, 2 gols. Noroeste, 2. São Bernardo, 2. Santos, 2. Guarani, 2. UCV 3, Mirassol 2, Santos 2. Corinthians fez 2 gols, pelo menos em todo mundo aqui dentro. O quanto isso, de alguma maneira, dá confiança para vocês, porque vocês precisam de gols e 3 gols, e, ao mesmo tempo, o que não fazer para que essa possibilidade desse time que faz tantos gols, isso ter o seu valor e dar a vaga, por exemplo. Fazer, está fazendo. Como se comportar em termos mental, tático, para poder colaborar com esse ataque que faz pelo menos 2 gols aqui dentro no ano inteiro. Obrigado. Entiendo la estadística, mas fueron de este año para aquí, ¿o no? ¿Usted miró la estadística esa, no? Solo 2025. ¿Cuánto tiempo hubo de preparación? Sí. ¿Cuánto tiempo hubo de preparación? 3 meses hubo de preparación. Antes del primer show hubo 3 meses. No, está bien. ¿Y cuándo votamos la misma saga? Porque usted me está dando la estadística de todo lo negativo. Y fueron un momento de... No dice lo negativo. No, los goles. Claro, los goles marcados también, pero no de la saga, porque no quiero bater en algo que no tenga que acontecer, es normal. Mas también era un momento de preparación, tocamos mucho. Era un momento que jugábamos domingo una y cuarta miércoles. Era así, teníamos que tocar, entonces no damos ese permiso para acontecer. No tiene que acontecer, es verdad, pero después no hay, hallo que este juego que vamos a enfrentar
tiene que ser muy equilibrado en no desesperarse, en mantener la tranquilidad, que hoy sabemos que cuando llegamos hacemos gol, pero tenemos que estar bien atentos, estar bien ordenados tácticamente para poder, sabemos que no tenemos margen de error e intentemos tomar a que no te tienen que convertir que no tienen que convertir gol y sabemos que cuando tenemos las chances tenemos la flecha y tenemos algo que son jugadores de jerarquía y también han hecho goles los laterales, han hecho goles los volantes, entonces no sabemos que tenemos mucho gol, pero sí, como vos faló ahí, tenemos que estar bien armados y no podemos tomar gol este partido y tenemos que estar muy equilibrados mentalmente também. Boa noite, Emiliano, Ramon, Lívia Caminho do All Sport. Eu queria que o Emiliano falasse um pouquinho sobre as palavras que trocou ali com o Neymar no fim da partida. Eu vi que vocês trocaram camisas, isso inclusive já está circulando na internet, o corte desse momento. O Neymar entregou a camisa e foi ali até um abraço bem amistoso. Eu queria que você falasse como que foi esse pedido, talvez, pela camisa e essas palavras com ele. Es una idolatría, es uno de los hilos de mi filho. Ya habíamos hablado una vez que nos encontramos con él. Tenemos una admiración muy grande por él, por lo que fez en el mundo, por lo que fez en Brasil, que nos jerarquiza a todos, a la prensa, a los entrenadores, al fútbol brasilero. Entonces una admiración profunda y ya él me había prometido que me iba a dar la camisa para mi filho y la verdad... tengo una admiración profunda por él, por la clase de persona que es, por la clase de ídolo que es y sobre todo es un orgullo enfrentarlo. Ya la segunda vez, hoy desgraciadamente no pudo jugar, pero bueno, esperemos que lo tenemos que cuidar porque tiene que dar, ya fue la de Leo el año pasado, yo tomara que esta sea para Neymar la Copa del Mundo que él se la merece. Obrigado, Ramon, obrigado, Emiliano, boa noite a todos. E é isso aí, fiel. O Corinthians está de volta à final do Campeonato Paulista, mostrando mais uma vez que quando se trata de decisão, o manto pesa, a torcida empurra e o adversário treme. Pode falar o que quiser, mas o Coringão cresce nas horas grandes. E não tem como deixar passar esse detalhe curioso da semifinal. Neymar, o camisa 10 do Santos, ficou o tempo todo no banco. Justamente no jogo mais importante desde que ele voltou ao futebol brasileiro, ele não entrou nem por 1 minuto. Vai dizer que foi só precaução? Ou será que a pressão da Neoquímica Arena falou mais alto? Porque, sinceramente, torcedor, em clássico, quem tá inteiro joga, quem tem estrela entra e faz a diferença. Mas o Neymar ficou ali com cara de poucos amigos, vendo o Corinthians tomar conta do jogo. E enquanto ele se poupava, talvez já pensando em outros compromissos, o timão resolvia dentro de campo. Quem joga no Corinthians sabe, aqui não tem essa de se esconder. Aqui é raça, é entrega, é decisão. E se o Neymar achou que ia passar ileso dessa, se enganou. O nome dele ficou marcado, mas não pelo brilho, e sim pela ausência. Agora é virar a chave, porque a missão da semana é outra. Quarta-feira é Libertadores. Corinthians e Barcelona de Guayaquil vão decidir quem avança para a fase de grupos. No primeiro jogo foi difícil, a equipe sentiu, e o placar de 3-0 doeu. Mas a verdade é que esse resultado não reflete a diferença entre os times. O Corinthians teve seus erros, mas também tem sua casa, sua gente e sua história a seu favor. E essa goleada que o time equatoriano levou no fim de semana, 4-0 para o Independiente del Valle, reacende nossa esperança. Mostra que eles sangram. Mostra que dá. A Fiel vai lotar a arena, vai empurrar os 90 minutos, vai gritar até a garganta falhar. Porque aqui não se desiste, aqui se acredita até o último lance. E se o Corinthians fizer um gol no primeiro tempo, pode ter certeza, o caldeirão vai ferver e a pressão vai ser insuportável para eles. Já vimos isso acontecer antes. Já vimos o impossível virar rotina. Já vimos o Corinthians escrever páginas heróicas quando ninguém acreditava. E essa pode ser mais uma. É claro que vai ser difícil. É claro que precisa de atenção, de estratégia, de equilíbrio. Mas se tem uma coisa que esse time mostrou nesse domingo foi que ele ainda respira, que ele ainda acredita, que tem alma. A semifinal foi só o primeiro passo. A vitória sobre o Santos serviu para reacender o espírito da equipe, para mostrar que o Corinthians, mesmo cheio de problemas, ainda sabe vencer, ainda sabe bater de frente quando é preciso. O clássico foi mais do que uma classificação, foi um recado. Então, torcedor, vamos juntos nessa. Apoia quem veste o nosso manto, canta até o apito final e acredita que dá, porque dá sim. Se o Barcelona tomou 4 lá, pode tomar 4 aqui.
É só o Corinthians jogar com inteligência, com vontade e transformar a Neoquímica em um caldeirão, como sempre foi. E antes de encerrar, já deixa aquele like para fortalecer o canal Rádio do Corinthians. Se inscreve se ainda não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilha esse vídeo com os amigos corintianos. Aqui é onde a Fiel se informa com seriedade e também com aquele toque de provocação, porque a gente defende o Corinthians com a alma. A cada like, a cada inscrição, o canal cresce e nos ajuda a continuar levando conteúdo da melhor qualidade para você que respira Corinthians. Comenta aqui embaixo. O Neymar sentiu a coxa ou sentiu foi o peso da camisa do Timão? E diz também o que você espera da partida contra o Barcelona. Qual o seu palpite para o placar? Vai ter virada épica? Fica ligado porque durante a semana teremos cobertura completa da preparação do Corinthians, atualizações dos bastidores, provável escalação e, claro, o clima da torcida. Aqui é Corinthians 24 horas por dia. Aqui é o seu lugar fiel. Até a próxima e vai, Corinthians!